Acabei recebendo uma indicação do meu amigo Arcaras, de um mangá deveras interessante e deveras eti, a mais pura cultura. Então eu achei justo trazer essa recomendação para vocês também. Mas antes disso, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro. Eu agradeço muito o seu apoio. Eu também deixo avisado que eu fiz uma enquete para elegermos os melhores animes eti de 2024, que fará parte do Adega Awards nesse final do mês, link na descrição. Itoku no One-chan é um mangá bem recente que tem uma temática de Sweet Home Alabama, e apesar dos poucos capítulos, parece ser um romance com comédia bem promissor, então eu achei válido dar uma comentada. Seguindo o padrão já esperado, as duas primeiras páginas são coloridas e nos apresentam os protagonistas dessa obra. Basicamente, o Masato, que é o protagonista masculino, acaba indo morar junto com sua tia, já que ele não poderia viver junto com seus pais por causa de algum motivo que o autor não faz questão de explicar, porque não nos interessa realmente nesse caso, o importante é que aconteceu isso. Logo de início, também podemos notar que ele tem uma bela de uma prima, com o artista fazendo questão de detalhar a comissão de frente dela. E assim como o pai Dragon me ensinou, a gente tem que apreciar os grandes detalhes, notáveis detalhes. E por ter essa temática de Sweet Home Alabama, algumas pessoas podem não gostar de início, mas mesmo assim eu acho que vale a pena dar uma chance pela comédia e pelo próprio eti. Ainda mais porque o artista desse mangá manda muito bem nos desenhos, ele merece todo o crédito por isso. Nessa história, o Masato é um estudante como qualquer outro do ensino médio, sendo também péssimo nos estudos, um evento canônico para a maioria dos estudantes. Nesse caso aqui, o Masato quer entrar em uma boa universidade, e por isso ele passa a maior parte do tempo estudando, o que nos leva à introdução da Saya, que é a heroína principal. Sendo que a Saya já chega nele de uma maneira provocativa logo de início, falando que ela poderia ajudá-lo com seus estudos, mas por outro lado só parecia que ela queria realmente tirar a concentração do pobre coitado. E quando eu falo em provocar, é no sentido dela se aproximar do protagonista com roupas com bastante pele exposta, eu acho que eu posso definir assim, e também perguntando se ele já havia conseguido arrumar uma namorada no colégio. Mas com o Masato no auge de sua concentração, ele até tenta resistir e realmente focar nos seus deveres, mas digamos que é meio que impossível com uma heroína dessa categoria ao seu lado, e que isso é totalmente entendível. Além disso, a Saya pergunta se o protagonista estava interessado nela, e não é como se ele fosse dar uma resposta positiva nesse início do mangá. No geral, só parece que ele está incomodado com essa situação toda, enquanto tenta reprimir os outros sentimentos mais carnais. O primeiro capítulo não foge muito disso, é a heroína provocando o protagonista enquanto ele está estudando. E claro, não é só isso, ela realmente ajuda ele a resolver algumas questões quando necessário também. Não é como se ela estivesse ali só pra atrapalhar, ela ajuda também, tem que ressaltar isso. No final do capítulo, a Saya até comenta que ela está torcendo por ele, falando pro Masato confiar mais nela. Sendo que no fundo, o protagonista sabe que a heroína só quer o bem dele, tirando essa parte que ela tá atrapalhando os estudos. Mas eu diria que é um atrapalhamento muito bem-vindo quando é uma waifu desse nível de formosura. E se ele acabar reprovando nas provas, então eu posso dizer que não é uma surpresa. Mas beleza, agora falando sobre o capítulo 2, ainda segue o mesmo esquema do capítulo anterior, com a Saya mais uma vez ajudando entre muitas aspas o Masato com seu estudo diário. E nesse início, o protagonista comenta que estava com dor nos ombros, e nada melhor que uma massagem de uma One-san para resolver esse grande problema, né? A questão aqui é que os airbags da heroína estavam fazendo contato com as costas do Masato, assim voltando à estaca zero de sua escala de concentração. Com a Saya até dando aquela provocadinha básica, perguntando se ele estava se sentindo bem com isso. E como o protagonista não estava tendo progresso nenhum nos seus deveres como sempre, ele resolveu entrar na onda da heroína e ofereceu seus serviços de massagem a ela também. No entanto, quem mais foi afetado não foi o Grêmio e sim o protagonista. Digamos que os toques do Masato liberavam uma voz bastante sensual da Saya, e ele não é um exemplo de pessoa no sentido de controle, por isso o protagonista tem algumas reações meio espalhafatosas na obra. Na real não é tão espalhafatosa assim, ainda mais porque dá pra entender o fato dele ficar tímido ao lado de uma mulher com esse corpo explosivo, dá pra entender isso completamente.
Além disso, no final do segundo capítulo, após o Masato aplicar a massagem nos ombros dela, quando a heroína acaba se movendo e virando o corpo para o lado, digamos que o protagonista sentiu o poder do Zopai, com ele levando literalmente uma opaizada na cara, que deixou até a marca por sinal. Esse realmente foi um nocaute dos sonhos. Dito isso, capítulo 3. Nesse capítulo em questão, o Masato já desistiu dos estudos e se entregou completamente a ser o entretenimento da heroína. Que no caso aqui, essa parte foi focada nos dois fazendo exercícios físicos dentro de casa, com a Saya fazendo perguntas a ele relacionadas aos seus estudos, que mesmo com as provocações de sempre da heroína, o Masato ainda assim conseguiu ir bem na prova, assim como mostrado no final do capítulo 3. E se eu não mencionei ainda, esse é um mangá de poucas páginas, geralmente com umas 20 ou 25 páginas por capítulo, e é uma obra que não foge muito dessa interação entre os dois protagonistas. Eu li todos os 6 capítulos lançados e no máximo tem algumas menções a um amigo do Masato no colégio, mas nada além disso. Pra quem quer uma história de romance sem aquela perda de tempo com os amigos do protagonista, então Itoko no Onei-chan pode ser uma boa. A maioria dos romances querem ficar perdendo tempo desenvolvendo os amigos do casal principal, mas às vezes é muito melhor focar apenas nos protagonistas, só isso. Então aprenda a Horimiya. Na questão do avanço do romance, parece que será algo demorado, porque o Masato é um pouco denso com esse tipo de coisa, então eu acho que vai demorar um bom tempo até ele ter atitude em relação à heroína. Mas é o tipo de história que a waifu carrega nas costas. Ela é uma personagem muito carismática e vai entrar na minha lista de waifus provocativas algum dia. Se você gosta de romance, slice of life e muito eti por metro quadrado, apenas dê uma chance a este mangá. Ele tem poucos capítulos lançados, mas eu achei muito válido recomendar por ser algo bem promissor. Eu sei que é cedo pra falar que este é um mangá que focará apenas nos protagonistas, mas essa foi a impressão que eu tive lendo a obra. Geralmente em 6 capítulos você tem uma boa noção do núcleo principal da história, e nesse caso eu chuto que não vai fugir muito dessa interação diária entre o Masato e a Saya. Eu espero que seja assim. Também não dá pra descartar a ideia de ter um triângulo amoroso em algum momento, não seria uma surpresa o autor querer enrolar a trama com algo desse tipo. E como não tem o gênero de harém, é mais um sinal que o foco não vai fugir muito da Saya. Do mais, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser e até uma próxima. E vote na enquete dos melhores animes eti de 2024, link na descrição.